Ação de graças para toda a comunidade. Fica conosco, Senhor. Jesus está vivo, Ele ressuscitou e quer renovar nosso vigor e compromisso na vivência da missão. Animados a caminhar com Ele para a vida eterna, vencendo todo desânimo, iniciemos nossa celebração cantando. Boa tarde. E vamos rezar, que eu cheguei atrasado. Não é muito meu feitio, mas eu dormi pouco de noite e vim rezar a missa das 6. Levantei às 5. Aí fui mexer no computador um pouquinho em casa, depois que eu arrumei as coisas, aí eu dormi sentado. A gente quando fica mais novo com essas coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas é bonito, essas máscaras, a gente fica parecendo um cachorro focinheiro, né? Oh, tristeza. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor, o amor de Cristo. Coloquemos-nos diante de Deus, estamos no tempo pascal. Não colocaram água para aspergir o povo, então não vai ter aspersão de água. Mas peçamos perdão pelas nossas faltas, os nossos erros e as nossas omissões. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos
bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tendes piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tendes piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Vamos colocar na intenção de todo o povo santo de Deus, santo e pecador. Eu gosto da oração eucarística assim, porque ela fala isso. Nós somos santos e pecadores. Nem totalmente santos e nem totalmente pecadores. É a mistura dos dois. Também rezar pela situação do país, do mundo, né? Com essa situação toda de pandemia, a gente fica numa insegurança, numa incerteza, não sabe quando essa droga passa, quando vai sumir. Rezar pelos nossos parentes, amigos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da Palavra. Acolhamos com amor a Palavra do Senhor. Ela nos mostra que Jesus ressuscitado está presente no pão partilhado. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele disse: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previ
lhe anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, antes da criação do mundo. Ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ficar de pé? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo narrado pelo evangelista Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam ficar, Jesus fez de conta que ia embora. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu com eles.
Nisso, os olhos dos mesmos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Foi ao partir o pão, irmãos, foi ao partir o pão, foi ao partir o pão que Jesus se deu a Eu falei, tinha que me avisar para eu arrumar a peruca, fazer maquiagem direitinho. Tá bom. Eu não sei fazer o Miguel lá de cima. Vocês não imaginam como é difícil rezar a missa com pouca gente. Nossa Senhora. E a minha sina. Todas as minhas celebrações aqui no Sudoeste é com pouca gente. Aqui tem mais gente, é das 5 da tarde. Melhorou, quando eu comecei era bem pouco, hoje melhorou um bocado. Já vem assim umas 60 pessoas, 70, mas na semana é 3, 4, 5, no máximo 8, 9, quando muito. E aí, com essas orientações para a gente ficar no isolamento, nas orientações da diocese veio assim: os padres celebrarem. Tem uma palavra em latim que eu não lembro agora, mas celebrar sozinho. Eu nunca rezei uma missa sozinho. Eu nem sei como é que faz. Até as leituras, tem os cantos, mas canto com pouca gente quase não se canta. Aí eu não celebrei, fiquei 14 dias. Aí quando eu não aguentava mais ficar sem celebrar, aí eu resolvi retomar. Acho que foi na segunda-feira da 5ª semana da Quaresma. Nossa, parece que não tinha domingo e me dava tudo uma coisa esquisita. Mãe de Deus, eu nunca fiquei uma Páscoa sem celebrar. Nunca. Tive que passar por essa agora que a gente está passando. Espero não ter mais dessa, pelo amor de Deus. Mas refletir um pouquinho sobre a história, a humanidade nunca esteve assim tão tranquila em relação à saúde. Vai e vem, tem algumas coisas que deixam a gente inseguro, com medo. Por exemplo, no século XVII, 1600 e alguma coisa, teve na Europa a peste negra. Vocês devem ter ouvido falar. Assolou a Europa. Aqui no Brasil, não sei se veio, porque estava bem no começo isso aqui, né? 1600 e pouco. Aqui, segundo dizem, Cabral descobriu em 1500. Estava em torno de 100 anos, mais ou menos, né? Não se sabe, eu nunca vi nenhum relato que a peste negra chegou aqui. Depois, no século XVIII, teve a gripe espanhola. Essa veio para cá. Também foi cruel. Eu não estava vivo, aliás, eu não tinha nascido, não sei de nada, mas os mais velhos contam que foi muito difícil a gripe espanhola. Depois da gripe espanhola, teve uma varíola negra, que chamava de bexiga negra. Inclusive em São Paulo tem aquele bairro do Bexiga que tem alguma coisa a ver com isso, que
E para mim parece que surgiu na Itália a bexiga, que chamavam bexiga negra, ou varíola negra. Na minha região, no sítio, eu conheci, na beira da estrada, 2 cruzes onde enterraram o marido e a mulher. As filhas deles eu conheci, uma Felicidade e a outra Maria, e tinha uma outra que eu não consigo lembrar o nome dela. As 3 morreram, mas não morreram com a peste, com a bexiga negra. Morreram com a bexiga negra, mas as filhas não morreram. E da gente passando para a vila, na beira da estrada, tinha lá as 2 cruzes. Deve ter ainda. Faz 40 e poucos anos que eu saí de lá. Depois, nos anos 80, veio a questão da AIDS. E junto com ela veio o estigma de que é doença de homossexuais. Em São Paulo morreu aquele estilista, acho que era Carlinhos, na TV Bandeirantes. Depois disso, eu não sei quem veio antes ou depois, teve a ebola, que surgiu na África, teve a gripe aviária, me parece que foi na Inglaterra, e a doença da vaca louca, também na Inglaterra. Essas não chegaram aqui para nós. E agora, antes dessa miséria que está aqui agora, a pandemia, teve a gripe chamada do porco, ou da porca, a gripe suína. Em São Paulo tinha um médico no hospital, Emílio Ribas, ele tinha um óculos desse tamanho, um óculos feio e horroroso, ele chamava a gripe do porco. Depois deram um nome mais bonitinho, aí ficou a gripe H1N1, que nós nos vacinamos hoje, né? Eu já vacinei. Teve uma vez que eu vacinei, quando eu cheguei em casa, já cheguei espirrando. Eu estava com o vírus da gripe no corpo, vacinou e a bichinha aflorou de uma hora para outra. Então, gente, a humanidade nunca esteve tão tranquila em relação a isso. E, lamentavelmente, na saúde e na educação, os nossos governantes aplicam rios de dinheiro. Aplicam o mínimo do mínimo, gente, para a educação e para a saúde. Então, as pessoas adoecem mesmo. A educação anda a reboque. Eu coloquei isso para a gente não ficar assim tão apavorado nesse negócio da pandemia, do coronavírus. O Covid-19 é a doença que ele provoca, não é? Já morreu muita gente, acho que no Brasil 4.000 pessoas já morreram. Nossa Senhora! Então, gente, é nesse clima que a gente está celebrando a Páscoa. Desse clima de tristeza, de insegurança, de medo. Mas a gente precisa viver contra tudo e contra todos que está aí nos amedrontando. Ninguém sabe quando vai passar. Eu me lembro que o Mandetta, o ministro, falava que o pico ia ser no final de abril, começo de maio. Depois já disse que é maio e junho. Depois ele disse que pode ir até setembro. Quem é que aguenta uma miséria dessa? A gente tem que viver, tem que fazer as coisas. Eu já estou aposentado pelo INSS, eu ganho montanhas de dinheiro. Mas eu não aguento ficar sem fazer nada. Deus me livre. Então eu venho todo dia rezar nisso aqui. Desde a segunda-feira da quinta semana da quaresma. A gente tem que fazer alguma coisa, senão a gente envelhece.
eu não quero ficar velho tão cedo. Velho de cabeça, né? Porque de aparência, de feição, eu sou jovem há mais tempo. Mas eu não quero envelhecer minha cabeça. Continuo moleque, brincalhão e assim por diante. Graças a Deus. E eu pago um preço alto por isso, porque tem gente que queria que eu andasse de cabeça baixa, de mão posta, todo silencioso. Eu não sou vampiro, nem pensar. Agora, falando do Evangelho, eu fiz esse preâmbulo para a gente ficar um pouco mais atento e também não ficar apavorado. Essa coisa do momento não é a única, e possivelmente virão outras. Queira Deus que não. Eu não quero ser aqui profeta de mau agouro, mas vem, porque a humanidade é assim. E é nesse contexto que nós temos que tomar ciência e consciência de que o ressuscitado está em nosso meio. É nesse contexto. Os discípulos, lá há 2000 anos e tanto atrás, mataram o mestre deles, Jesus, e eles ficaram no mundo, sem rumo, sem orientação, porque Jesus falou o tempo inteiro que ia morrer, ia ser perseguido, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas entrava num ouvido e saía no outro, porque não era comum alguém morrer e logo depois ressuscitar. Eles já esperavam a ressurreição dos mortos. Lá no livro da sabedoria está muito claro isso. E outros livros bíblicos do Antigo Testamento também falam, mas não ressuscitar logo depois. E Jesus foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E a gente nota a angústia nesse trecho de Lucas, que esses dois discípulos para uma cidade, um lugarejo chamado Emaús, iam discutindo sobre isso. Um chamava Cleófas e o outro não tinha nome. Esse que não tinha nome representava todos nós, os que estavam lá naquele contexto, naquele tempo, e nós que viríamos depois. E Emaús pode ser qualquer lugar, todos os lugares. E é curioso que, lendo agora o Evangelho, quando eles chegaram naquele lugar que iam ficar, passar a noite, eles disseram para Jesus: fica conosco. E logo depois que Jesus se manifestou, que eles viram os sinais nas mãos, eles já voltaram para Jerusalém. Isso já era tarde. Quer dizer, a alegria foi tanta, a alegria do encontro, que eles não permaneceram lá, não pernoitaram, voltaram para dar notícias que estavam em Jerusalém. Também uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que um daqueles discípulos que foi explicar a Jesus o que tinha acontecido em Jerusalém, como se ele não soubesse, né? Ele fez de conta que não sabia, ele deu uma de João sem braço. Ele disse: olha, foram ao túmulo, encontraram as coisas mexidas, remexidas, os lençóis num canto, os panos no outro, mas a ele ninguém viu. Olha a angústia, ninguém viu Jesus ressuscitando, saindo da cova. Naquele tempo não tinha televisão, e se tivesse, ele não ia fazer o fato, a ressurreição dele. E uma outra coisa que eu disse aqui no domingo de Páscoa, eu celebrei na capelinha lá, tinha 9 pessoas. A ressurreição foi acontecer para os discípulos depois. Naquele momento não aconteceu. Eles ficaram tão angustiados, tão medrosos, tão inseguros, eles queriam uma resposta para tudo aquilo. Tipo nós, quando acontece alguma coisa que arrebenta com a gente, uma morte repentina na família, alguma coisa, a gente queria uma resposta.
A gente quer, mas por que aconteceu? Por que morreu? Pode ver quando alguém fala, dá notícia para a gente que alguém morreu, a gente logo pergunta, morreu de quê? Principalmente quando é gente jovem, que morre muito hoje, acidente de carro, de moto, não sei o quê. A gente fica dizendo, meu Deus, por que isso? Assim ficaram eles. Eles queriam uma resposta para se agarrarem, mas a resposta veio depois. À medida que eles fizeram a leitura do passado, rezando no presente, vivendo, acreditando, mas olhando para o passado. E a Sagrada Escritura, ela surgiu assim, com um olhar para trás, não com saudosismo, mas buscando sentido para tudo aquilo que estava acontecendo no momento. E aí a fé do ressuscitado foi crescendo. Até judeus se converteram ao caminho. O evangelista Mateus, ele é o evangelista que escreveu o evangelho dele, catequizando os judeus. Certo? Então, nesse momento, a gente tem que encontrar o ressuscitado aqui, no nosso meio. Nesse momento de medo, de incerteza, e ele está. Ele disse no dia da festa da Ascensão, no trecho de Marcos, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É promessa dele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os mortos. Creio no Espírito Santo, Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora levemos a Deus as nossas preces e os nossos pedidos. A resposta é: ficai conosco, Senhor. Para afirmar o Santo Padre, o Papa e os bispos na unidade. Ficai conosco, Senhor. Para sustentar os líderes das nações no caminho da paz. Ficai conosco, Senhor. Para sustentar na firmeza da fé os doentes e todos os que sofrem. Ficai conosco, Senhor. Para nos ajudar a vencer nossas dúvidas, decepções e frustrações. Ficai conosco, Senhor. Para nos fazer testemunha da vossa ressurreição, que é vida e salvação para o mundo. Ficai conosco, Senhor. Acabou? Por tudo isso nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, que está sentado à tua direita e continua nos acompanhando nesse mundo com as tribulações, as conquistas e os medos. Amém. Amém. Thank you.
essas nossas ofertas, pão, vinho e toda a nossa vida, sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações caídos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo juntos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo estas oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Senhor. Na noite em que ia ser entregue, jantando com seus apóstolos, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Jesus, nosso Pai, Jesus Redentor, te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de amor, te adoramos na Eucaristia, Jesus
Jesus, Rei de amor. Tudo isto é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Pois, ó Pai Santo, a memória do Cristo, vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Vocês não estão com folheto na mão, não? Não distribuiu? Jesus, olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, os mártires, João 23 e Paulo VI, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o Papa Francisco, os nossos bispos, os bispos da Igreja toda, os padres, os diáconos e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. E reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Não vou mandar dar as mãos, não. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso a cada dia nos perdoe, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz,
eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, de Cristo Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo, livrai-nos dos nossos pecados e de todo mal, e pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, dai-nos cumprir sempre a vossa vontade, e jamais separar-nos de vós. Felizes somos nós, porque somos convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De que creis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde até a vida eterna.
Venha sentir essa presença viva do Senhor a qualquer tempo. O Senhor está na tua presença, na Santa Eucaristia. Nós te adoramos, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor veio ao nosso encontro, que o Senhor veio sustentar na fé, na esperança, diante de todas as nossas aflições. O Senhor está aqui presente. Fica conosco, Senhor. Fica conosco em todos os momentos, meu Deus. Aumenta a nossa fé, a nossa confiança. Aumenta, Senhor Jesus, o nosso desejo de estar na tua presença. Meu Deus. Que o Senhor se fez para santidão, para nos sustentar nessa Santa Eucaristia, nessa Santa Celebração. Queremos te conhecer mais e mais, Jesus. Não nos deixe perturbados, indiferentes que somos discípulos de nós. Fica conosco, Senhor. Amém. Fica conosco, Senhor. Traz a fé para te ver. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. A carne aqui representa tudo que nós somos. A vida, a alma, que para a psicologia, a alma é a nossa energia, o espírito é o que nós chamamos de alma. Mas eu queria dar uma palavrinha rapidinho, já é 13h10. Minha missa não é cumprida, a minha homilia hoje foi cumprida, tanto cedo como agora. Mas, para a gente não ficar só olhando para essa miséria do coronavírus, como é que é? Covid-19, Covid, que nome horroroso, Covid. Então não vamos ficar só pensando nisso, nos cuidemos da nossa higiene, da nossa vida. Eu não aguento mais passar álcool nas mãos, mas tem que fazer, eu prefiro a água. Mas então, aproveitar nesse tempo que nos propõe que a gente fique mais recluso em casa, ou reclusa, a gente valorizar mais o convívio em casa. Pai com filho, filho com pai, marido com mulher, mulher com filho e marido. Tem um canto da campanha da fraternidade de 93, era sobre a família, o canto das oferendas. Eu acho esse canto uma poesia lindíssima. Dizia assim: mesa pronta, toalha limpa, flores, luzes e canções, nos olhares um sorriso, muita paz nos corações. É a mesa partilhada nessa casa de irmãos, o resto eu não sei. Então, vamos valorizar isso. A mesa é o lugar do olhar, da conversa, da discussão no sentido de se conhecer. O rapaz, quando quer conquistar uma moça, ele a convida para jantar. Hoje em dia chama para outras coisas também, né? Mas chama para jantar. E aí tem aquela coisa da luz de velas, do vinho, não sei o que lá, para poder facilitar o contato, facilitar o conhecimento, facilitar o diálogo. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho mulher, não tenho filho, lá em casa eu moro sozinho. Se eu for para o quintal, as cachorras pulam em mim e suja todo, então não tem jeito. Mas vamos valorizar esse tempo de mais convívio em casa para a gente cultivar isso.
As pessoas não almoçam, não jantam mais à mesa, nem almoçam, é o prato diante da TV e eu lá sentado comendo. Vamos ficar à mesa, conversar, discutir assuntos interessantes no momento e nos cuidar, porque a mesa é o lugar onde a gente se entrega ao outro, comendo, alimentando o físico, mas também alimenta a vida, alimenta a cultura, alimenta a alma. Quem não come não tem força para rezar, quem não come não tem força para pegar um livro e ler e estudar. Então, com a comida vem tudo isso, certo? Então vamos valorizar isso. E depois, quando tudo isso passar, quem sabe ficar muita coisa boa, vai ficar muita coisa boa na vida da gente. Eu, quando tinha paróquia, eu trabalhei no interior, depois aqui em Goiânia, várias comunidades, eu ia muito às casas. Eu fazia questão de ir visitar, tomar um café. Naquela época eu fumava, aí quando eu tomava o café, que eu puxava o cigarro para fumar, eles perguntavam, mas padre, fuma? Eu dizia, fumo, estou com o cigarro na mão para fumar aqui agora. Então, isso facilita a conversa, eles conhecem a gente se conhece, porque cada um de nós, gente, é um poço de... O que é que eu diria? Faltou a palavra. Cada um de nós é um poço a ser desbravado, a ser conhecido. Mesmo o marido e a mulher casados há muito tempo, cada dia um pode ter uma atitude diferente em relação ao outro, porque ninguém é matemático, que está pronto, cresceu, está adulto, acabou. A gente vai crescendo cada dia, não fisicamente, mas espiritualmente, intelectualmente, comunitariamente. Uma das coisas que eu sinto muito na igreja é que quando acaba as missas o povo some tudo, a gente não tem com quem conversar, some tudo. Tem gente da missa das 5 que eu conheço os rostos, mas não sei os nomes. Então tem essas coisas, vamos cultivar, que tem muita coisa boa para ser conquistada, apesar da Covid-19. E agora vamos pedir a proteção de São Sebastião e de São Roque, que são os santos protetores contra a peste, que ele nos livre dessa miséria, que é coronavírus, ô nome bonito, e a consequência dele, que é a doença. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e que esses santos intercedam a Deus por nós. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Bom final de domingo, boa semana, e que cada dia vocês possam fazer a experiência do ressuscitado na vida de vocês. Amém. Vão em paz e que Deus os acompanhe. Graças a Deus. Oh,